Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. É com a carta do apóstolo São Paulo, segunda carta a Timóteo, capítulo 2, verso 15, que iniciamos nossa reflexão desta manhã. Ainda no verso 4 ele disse: ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado, se não militar legitimamente. Devemos sempre nos lembrar que em cada momento de tomadas de decisões da nossa vida, devemos sempre nos lembrar que um dia seremos levados à presença do Senhor para responder por estas decisões, por estas escolhas que fazemos. Há uma frase que o profeta disse que nunca mais saiu da minha mente depois que ouvi pela primeira vez. E eu não me canso de repeti-la. A frase é: um dia destes, você será levado à presença de Deus. Esteja você pronto para isto ou não. Devemos lembrar que não podemos decidir quanto tempo vamos viver. A única escolha que podemos fazer, a única decisão que podemos tomar é como nós vamos viver. E a forma como vamos viver, é sobre isto que eu gostaria de falar nos próximos minutos. Um discípulo incomodado com a maneira das pessoas, ele foi até seu mestre para conversar e falar sobre o defeito dos outros, porque isso muito o afetava. E ele disse: mestre, como eu faço para não me aborrecer? Algumas pessoas falam demais, outras são ignorantes, algumas são indiferentes. Tenho raiva das que são mentirosas e sofro com as que caluniam. O mestre olhou para ele e disse: pois então, viva como as flores. Como é viver como as flores? Perguntou o discípulo. E o mestre disse: repare nestas flores. Disse o mestre, apontando os lírios que cresciam no jardim. Veja, essas flores nascem no esterco, entretanto, são puras e perfumadas. Elas extraem do adubo mal cheiroso tudo que lhes é útil e saudável, mas não permitem que o azedume da terra manche o frescor de suas pétalas. É justo que você se angustie com as suas próprias culpas, seus defeitos, suas falhas, mas não é sábio permitir que os vícios dos outros te importunem. O defeito deles é deles, não seus. Se não são seus,
não há razão para aborrecimento. Exercitar, pois, a virtude é rejeitar todo o mal que vem de fora. Isso é viver como as flores. Deixe o defeito dos outros com os outros. E ele disse mais: não corra atrás das borboletas. Cuide do seu jardim, e as borboletas virão até você. Esta é uma filosofia bastante interessante de se viver. Um modo atraente de se ver a vida, as coisas e as pessoas. Esta frase, então, ela fala de muitas coisas. Deixa-me repetir. Não corra atrás das borboletas. Cuide do seu jardim, e elas virão até você. Muitas pessoas, elas vivem correndo atrás das coisas. Às vezes, eu vejo um rapaz ou outro e correndo atrás de moças e tenta daqui e tenta dali, num desespero. Eu olho e eu penso comigo, não vou falar nada porque não é problema meu. Não gosto de me meter na vida das pessoas. Mas eu sei de uma determinada pessoa que as moças até fogem de um determinado rapaz. Não é daqui. Não é daqui do meu campo. Né? Já falar logo isso para ninguém ficar com a pulga atrás da orelha. Não é ninguém daqui. É de fora. Mas é um rapaz que ele é até um tanto conhecido de tanto que ele corre atrás de moças. Mas não consegue ninguém. Porque ele não entende isso. Você não tem que sair correndo atrás das borboletas. Você tem que cuidar do seu jardim e as borboletas virão até você. O que eu quero dizer? Um rapaz interessante, ele não precisa ficar correndo desesperado atrás das moças. Um rapaz que se torna interessante, as moças como as borboletas, ficarão ao redor do seu jardim. O que é um rapaz interessante? É um rapaz que tem conteúdo. Outro dia uma moça falou sobre um determinado rapaz, que ela a chamou de prosa ruim. Ou seja, o rapaz não tinha assunto, não tinha o que falar. Ou seja, não tem conhecimento de nada. Como um cristão, se ele pelo menos tivesse conhecimento de Bíblia e mensagem, mesmo que as moças não fossem lá tão espirituais, mas uma pessoa que tem conhecimento de Bíblia e mensagem, ele é rico. Quando ele abre a sua boca, da sua boca sai coisas maravilhosas. Então, ele se torna um jardim atraente para as borboletas. Então, nós devemos cuidar de nós. Os outros têm seus defeitos, suas falhas, você não pode se incomodar com isso, você não vai mudar o mundo, você não vai conseguir mudar o mundo das pessoas, você consegue mudar apenas o seu próprio mundo. E para nós mudarmos o nosso próprio mundo, nós temos a Bíblia. A Bíblia, ela nos dá conselhos maravilhosos. Na segunda carta a Timóteo, que eu gosto tanto, do capítulo 2, Paulo disse assim: ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Olha, não se envolva em coisas questionáveis. Não se envolva. Às vezes você vê um rapaz interessante ou uma moça interessante, mas ele já é todo envolvido em coisas questionáveis. Qualquer pessoa que for iniciar a vida com ele, já inicia a vida comprometida, porque ele é envolvido em coisas questionáveis.
E Paulo disse: E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. E ainda, tomando os conselhos de Paulo, no verso 15, Paulo disse: Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. E Paulo ainda, no verso 19 a seguir, ele fala assim: Todavia, o fundamento de Deus fica firme tendo este selo. O Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Então, meu irmão, minha irmã, o mundo, claro, não precisa eu falar, você sabe, o mundo está corrompido, está sujo, as pessoas estão pervertidas, mas não é se preocupar com eles que vai resolver o seu problema diante de Deus. Você tem que se preocupar com você mesmo. Paulo disse: cuida-te de ti mesmo. Então leia, não se canse de ler, busque a Deus. Paulo disse: numa grande casa não há somente vasos de ouro, de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. De sorte que, se alguém se purificar dessas coisas, as coisas do mundo, não se deixar contaminar, envolver, deixar-se influenciar, se você não se deixar influenciar pelo mundo, você será vaso para honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. O problema é que nós, verdadeiramente, não temos interesse em agradar ao Senhor. Essa é a verdade. Ninguém tenta aprender a tocar um instrumento para adorar a Deus na igreja. Quem são as pessoas que estão interessadas em fazer algo para Deus? Tocar um instrumento ou, sei lá, fazer algo para Deus. As pessoas não estão muito interessadas em ler a Bíblia, em ler a mensagem, para se lapidar, se tornar uma pessoa agradável aos olhos de Deus. Então, é necessário que um pastor brade, e faça as pessoas despertarem do sono. Estamos perdendo tempo. Nossa vida é tão curta, passa tão rápido. E o que eu estou fazendo? E o que você está fazendo para trazer honra a Jesus Cristo? Sabemos, o mundo é mau. O mundo é mau, traz más influências. Mas então vivamos como as flores. A flor, o lírio, o profeta pregou uma mensagem: Reverendo Senhor Lírio. O lírio nasce na lama, no brejo, na lama. Ali tem lama podre, suja. Mas o lírio, embora tenha nascido ali naquele brejo, porém ele se põe acima de toda sujeira. E ele não permite que a sujeira, a lama do brejo, contamine a sua brancura. E ele não permite que o azedume ali da lama do esterco atrapalhe o seu perfume. Ele se mantém limpo, mesmo na sujeira. E ele se mantém cheiroso, mesmo com mau cheiro ao seu redor. Então, o lírio prega uma grande mensagem para nós. Então, o que eu posso dizer para você nesta manhã? Procure viver como o lírio. Você tem a Bíblia, você tem a oração, você tem um Deus com o qual
você pode ter companheirismo 24 horas por dia. Ele adocica toda a experiência amarga da vida. O mundo está cheio de pessoas amargas por causa das experiências amargas que elas tiveram. Mas não importa quão amarga seja a experiência que você possa ter ou passar na vida, se você aspirar o bom cheiro deste lírio, o lírio dos vales, a rosa de Sarão, a estrela da manhã, ele adocicará cada experiência, como aquele galho lá que Moisés jogou na água amarga e a água amarga se tornou água doce. Esta é a verdade. Viva como um lírio, viva como as flores. Você está no mundo, o mundo é sujo, é bem verdade, mas você pode se manter limpo e viver uma vida que é um cheiro suave nas narinas de Deus. Que Deus te abençoe.